Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você à leitura no livro dos Juízes, hoje no capítulo 16. Nós faremos a leitura do versículo 16, 17 e depois do versículo 28. Eles nos dizem assim, versículo 16: Importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Meus irmãos, nós conhecemos a história de Sansão e, aproveitando, eu sugiro que você faça a leitura aí desde o capítulo 13 até o final desse capítulo 16 para entender bem o contexto que se refere aqui a essa história. Mas lá no capítulo 13, nós meditamos ontem o como Deus consagra Sansão desde o nascimento para lhe servir como libertador do seu povo. Sansão, então, no capítulo 14, começa a sua história narrando de como ele se apaixona por uma mulher do povo filisteu e como essa mulher trai a sua confiança. Então, no capítulo 15, narra aí as primeiras investidas de Sansão contra os filisteus e de como esses passam a persegui-lo. Então, no capítulo 16, que é o nosso capítulo, novamente, nós vemos Sansão se apaixonando por uma outra mulher, aqui chamada Dalila, que mora na região de Sorek, que é uma região que fica entre Jerusalém e o mar Mediterrâneo, mas fica ali no povo dos filisteus também. E aqui nós vemos como essa mulher também o trai e ele é levado cativo perante os seus inimigos. E eu gostaria de tirar então duas lições ou ensinos aqui na história de Sansão. Primeiro é a traição do pecado, versículo 16 e 17 do nosso texto. É interessante a gente observar na vida de Sansão como é que Sansão ele esteve sempre próximo de uma afeição com o povo inimigo. Ele sempre esteve próximo, com mulheres de um povo que não obedeceu ao Senhor e que Deus já tinha mandado que fosse expulso da terra de Canaã quando Josué ali entrou e eles não obedeceram. O primeiro casamento de Sansão foi uma tragédia porque ela trai a confiança de Sansão ao revelar o enigma que ele havia feito para os pais dela. E por causa disso ele acaba não se juntando a ela. Isso foi durante as festas das bodas, as festas ali do noivado, a festa do período do casamento. E ele acaba não a desposando e o pai dela acaba lhe dando para um amigo de Sansão. E aqui no nossa história, no capítulo 16, por 3 vezes ele teve a evidência da traição de Dalila, quando ela recebe uma proposta dos filisteus de receber dinheiro para que soubessem então a origem da força de Sansão, e ela por 3 vezes então pede com que ele revele a origem da sua força, ele a engana por 3 vezes, mas o que nos diz o texto no versículo 16 que ela já importunando a ele constantemente, ele fica impaciente até que então revela a ela. Então o o Sansão, ele teve a evidência por 3 vezes de uma mulher que queria trair. O ensino disso aqui, quem flerta com o inimigo tem traição certa. Ter o inimigo como amigo pode ter a certeza de que a traição virá sobre a sua vida. Nós sabemos que o nosso inimigo, segundo a Bíblia, é a carne, que é o pecado em nossa carne, o mundo e o diabo. Esses inimigos não têm interesse no nosso bem. Eles usam as atrações, as tentações desse mundo para sempre tentar nos afastar de Deus. Tudo isso leva à morte, como nós
fazemos a leitura lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15 e 17, há essa exortação à igreja. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Tudo que há no mundo, a sua concupiscência, suas atrações, suas tentações, o resultado último é sempre a morte. Por isso que Paulo falou que o salário do pecado é a morte. Muitas pessoas podem até aproveitar ao máximo as ofertas pecaminosas desse mundo, mas por certo acabarão por sofrer as suas consequências, porque o pecado sempre leva à traição, sempre leva a julgamento da ira de Deus. Sansão, ele foi preso na armadilha, ele foi cegado, ele virou espetáculo para os seus inimigos, como mostra o versículo 25. Por causa da aproximação, da afeição com as tentações, Sansão acabou sofrendo a consequência. Mas aqui tem um segundo ensino, que nos fala a respeito da fidelidade de Deus no versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me a força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Não há sempre uma solução para o pecado. E a solução é o arrependimento e a busca pelo Senhor. Foi o que Sansão fez aqui. Sansão, ele é um personagem que traz um alerta para a nossa vida. E ele também nos aponta para Jesus. O alerta para a nossa vida é em referência àquilo que acabamos de falar, de como nós devemos evitar qualquer tipo de aproximação com o inimigo, qualquer tipo de aproximação com o pecado. Como juiz, Sansão aponta para o Messias. Não na sua vida pessoal, que foi marcada pela afeição ao pecado, não na sua força física, mas na sua fraqueza espiritual, mas no seu exercício como libertador do povo. E alguém como exerce um tipo de reinado, embora não houvesse rei em Israel, mas como juiz ele era tido como tipo de reinado. Veja bem, irmão, Jesus ele não tinha a força física de Sansão, mas ele tinha toda a autoridade espiritual. A derrota de ambos os inimigos, derrota tanto do inimigo de Sansão quanto do pecado, aconteceu pela morte de Sansão e pela morte de Jesus. Mas a libertação de Sansão durou apenas 20 anos, que foi o período que ele foi juiz, e nós sabemos que a libertação de Jesus ela é definitiva. Concluindo, irmãos, o pecado sempre trai aqueles que se aproximam dele. Sempre os leva ao julgamento e à ira de Deus. Promete uma felicidade que na verdade não existe. Mas a fidelidade de Deus é que todo aquele que clamar o nome do Senhor, esse será salvo. Todo aquele que busca o Senhor será atendido pelo Senhor. A história de Sansão nos mostra que nós devemos tomar um cuidado, pois a consagração desde o nosso ventre nos deve levar à santificação. Devemos ser levados ao serviço do Senhor e devemos, portanto, adorar o Senhor até o final das nossas vidas. Nós temos um justo juiz, nós temos um libertador definitivo, nós temos um Salvador real, aquele que reina sobre todas as coisas. Esse é o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque embora sejamos pecadores e constantemente aproximados do pecado, o Teu Filho nos libertou, Senhor, da influência do pecado. Já não somos escravos do pecado, mas somos servos do Senhor. Ajude o nosso coração, portanto, ó Pai, a nos aproximar cada vez mais de Ti e nos separar das coisas desse mundo. Dá-nos, Senhor, a força de resistir a toda tentação e de buscar cada vez mais a santificação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.